Senhoras e senhores, boa noite. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Blumenau inicia a sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia. Para dar início a essa solenidade, informamos a composição da mesa dos trabalhos. Excelentíssimo primeiro secretário da Câmara, senhor Marcos da Rosa, presidindo a sessão solene nesta noite. Excelentíssimo segundo secretário da Câmara, senhor Jens Mantal, e o vereador Mário Hildebrandt. Informamos que esta sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 14, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Solicitamos aos vereadores Marcos da Rosa e vereador Mário Hildebrandt para que recepcione nossos convidados que tomarão lugar na mesa dos trabalhos. Senhor Jean Naumann, presidente da FAEMA, nesse ato representando o prefeito Napoleão Bernardes. O deputado Ismael dos Santos, representando a Alesc. Senhor Jovino Cardoso, vice-prefeito de Blumenau. O pastor Linderson Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil, ele é presidente do Diretório Catarinense. E o senhor Ivo Hadlich, presidente da Sociedade dos Escritores de Blumenau. Também queremos convidar para tomar assento na mesa dos vereadores algumas autoridades e representantes de entidades. O bispo Efrem Bachmann, da Igreja Renascer em Cristo. Pastor Volney Nunes, da Assembleia de Deus, setor Betânia. Pastor Mário Passos, da Igreja Cristã Templo dos Milagres. Pastor Werner Crocker, da Igreja Evangélica Livre. Pastor Ademar Silveira Machado, da Comunidade Cristã do Monte. Pastor José Rony, da Igreja Geração Eleita. Pastor Nilson Passarinho, da Casa de Paz. Pastor Geraldo Maciel, presidente da Igreja Batista Restauração. Senhor Adelino Sassi, presidente da Comunidade Evangélica de Blumenau.
Pastor Vilmar Floriano, da Igreja Quadrangular da Rua João Pessoa. E o senhor Orlando Grau, presidente da Comunidade Evangélica Luterana da Velha Central. Seriam esses nossos convidados na noite de hoje. E queremos informar que justificaram a ausência nesta sessão solene o vereador e presidente Vanderlei de Oliveira, o vereador Beto Tribesi e o vereador Adriano Pereira. Destacamos ainda a presença e gostaríamos também de agradecer por estarem conosco nessa noite. Senhor Morris Coll, diretor da Secretaria de Desenvolvimento, pastora Marlene Basso, senhor Sérgio Luiz Augsburger, do Ministério Tabernáculo da Congregação, o representante da Igreja Omeblu, senhor Leonardo da Silva, a pastora Sônia Farias, a senhora Miriam Soares Veiga, representando o senhor Carlos Schramm, senhor Siegfried Bade, vice-pastoral sinodal do Vale do Itajaí, senhor Antônio Tillman, presidente da paróquia Blumenau, Fortaleza, o pastor Jacques de Souza, senhor Maurici Tillman e o senhor Christian Dunker, líder de missão da Igreja Batista Pioneira. Queremos, nessa noite, agradecer a presença de todos os convidados e demais pessoas aqui presentes e dizer que esta sessão solene, em homenagem ao Dia da Bíblia, foi proposta pelo vereador Marcos da Rosa e aprovado por todos os vereadores desta Casa Legislativa. Que todos sejam muito bem-vindos nesta noite. Neste momento, acompanharemos respeitosamente a execução do Hino Nacional Brasileiro. Ipirangas, margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Se em teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és delas forte pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras no Brasil, florão na América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida
Teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas cernes da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta. Redeme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos desse sol na Espanha, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos nesse momento o vereador Jens-Jürgen Mantal a realizar a leitura bíblica desta sessão solene. Boa noite, senhores vereadores, Mário Hildebrand e também o Marcos da Rosa. Cumprimentar o deputado Ismael, cumprimento todos os senhores vereadores. Da mesma forma, cumprimento o vereador Jovino Cardoso, também o Jean Naumann, que representa o prefeito municipal. Senhoras e senhores, gostaria de ler em Salmos 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Queremos convidar ainda o pastor sinodal, Sr. Siegfried Bade, para compor a mesa dos trabalhos da Igreja Luterana. Convidamos nesse momento o vereador Marcos da Rosa para fazer sua manifestação, sendo o vereador autor do requerimento 1699 de 2013, que permitiu esta sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Uma grande alegria poder estar aqui com todos vocês, poder recebê-los aqui na Casa do Povo, como diria o nosso colega vereador Jens Mantal, e numa ocasião tão especial, onde vamos aqui homenagear, o foco dessa sessão solene é homenagear, enaltecer a Bíblia Sagrada, como acreditamos a Palavra de Deus. Nessa casa onde tantas homenagens importantes, sessões solenes importantes são realizadas, muito importante que abramos espaço aqui para uma solenidade como essa, que enaltece a Bíblia Sagrada, a inerrante Palavra de Deus, a infalível Palavra de Deus. Eu quero cumprimentar com muita alegria todas as pessoas que se fazem presentes, os componentes da mesa dos trabalhos, agradecer a todos os colegas vereadores pela aprovação do nosso requerimento, o vereador Mário, o vereador Jens, que aqui se encontram. Alguns vereadores também justificaram a ausência, gostariam de estar aqui. Cumprimentar com muito carinho também o deputado Ismael dos Santos, cumprimentar nosso vice-prefeito Jovino Cardoso, também cumprimentar o representante do prefeito municipal, Jean Naumann, e em seus nomes cumprimentar aqui todos os demais componentes da mesa dos trabalhos. Eu estava ali refletindo e conversando também com a Adriana, nossa cerimonialista, que gostaríamos que tivesse centenas de cadeiras aqui e pudéssemos preencher a todas. Portanto, todos sintam-se contemplados. É realmente uma grande alegria poder receber a todos vocês.
e confirmando o que nós queremos aqui, é dar ênfase à Bíblia Sagrada. Todo segundo domingo do mês de dezembro nós comemoramos o Dia da Bíblia. E, portanto, nessa semana que antecede esse segundo domingo, estamos aqui, convidamos a comunidade em geral, os líderes das mais variadas denominações religiosas. Evidentemente que nem todos podem vir até aqui. Para vocês terem uma ideia, eu vim da Itoupava Central e demorei 1 hora para chegar até aqui. Muitas pessoas justificaram, enfim, pelos sites de relacionamento, pelo telefone da minha assessoria, justificando que não poderiam estar presentes. Mas nós louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, que estão aqui glorificando a Deus com esse ato. E nós acreditamos piamente que a Bíblia Sagrada pode nortear a nossa sociedade, a vida de cada cidadão, para que juntos possamos fazer da nossa sociedade um lugar melhor para se viver. Que possamos todos sair daqui nesta noite edificados pela palavra de Deus. Muito obrigado a todos. Antes de iniciarmos com os demais pronunciamentos dessa noite, gostaríamos de convidar agora a jovem Débora Amorim, que canta no vocal, e Moisés Marlon no violão, para a apresentação da música Jesus é o Caminho. Boa noite, senhoras e senhores. É uma enorme alegria poder estar aqui nessa noite. Essa canção que eu vou interpretar se encontra na Bíblia Sagrada, em João, no livro 14, primeiro a seguir. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Mas conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Verdadeiramente guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais e mais e mais e mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor.
A Casa Legislativa agradece a apresentação da Débora e do Moisés. Por ter compromissos logo mais, convidamos nesse momento o vice-prefeito Jovino Cardoso para fazer uso da palavra. Meus cumprimentos à Câmara Municipal, em especial ao vereador Marcos da Rosa e os demais vereadores pela iniciativa. Também cumprimentando o deputado Ismael, cumprimento demais membros da mesa. Senhores pastores, liderança religiosa do nosso município. Esse momento é um momento importante para essa Casa Legislativa, em especial para o nosso município. Eu faço-me relembrar aqui nosso sempre presidente Ivo Radles, quando Vossa Excelência, quando parlamentar, instituiu nesse parlamento um momento bíblico, e isso é de grande valia para os nossos dias também. E aqui revejo a Bíblia exposta, aberta, que foi um requerimento quando iniciei também nesse parlamento, e fico feliz, senhores vereadores, que a Bíblia continua aberta nesse plenário. Momento esse na qual nós entendemos que quando queremos ouvir algo da parte de Deus para as nossas vidas, nós que temos conhecimento dos mandamentos, do bom caminho, do manual que nos dá, sem dúvida nenhuma, a direção correta, é a Bíblia Sagrada para todos nós. E este momento, repito, é um momento especial. Parabéns ao Poder Legislativo, parabéns a cada um dos senhores também que se fazem presente e até mesmo aqueles que por motivo de força maior não puderam estar nesse recinto. Mas é fundamental. Não importa a posição do homem, seja ele no Poder Legislativo, onde estamos, ou no Executivo, ou no Judiciário, ou até mesmo a posição social. Todo homem vai ter que reconhecer que há um só Senhor. E quando o homem tem o seu manual, a Bíblia Sagrada, tudo vai bem. Muito obrigado. Gostaríamos também de anunciar ainda a presença do vereador César Sim, que se faz presente nesta noite. E o próximo convidado para fazer uso da palavra, convidamos o pastor sinodal da Igreja Luterana, senhor Siegfried Bade. Boa noite a todos, boa noite às autoridades civis, a todas as lideranças e representantes também das mais variadas igrejas, que têm a tarefa justamente de pregar e divulgar a palavra de Deus entre nós. O salmista tem uma palavra muito importante, o Salmo 119, versículo 105, aliás, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Na palavra de Deus, na Bíblia, nós temos testemunhado a relação de Deus com as pessoas. Na palavra de Deus, tem as orientações, correções, incentivos, que nos também transmitem a bondade e a misericórdia de Deus, que nos anunciam o perdão de Deus e a salvação. E o grande perigo da humanidade, sempre de novo, é esquecer aquilo que Deus nos tem revelado, principalmente quando, de repente, o ser humano se julga mais sábio, mais inteligente, autossuficiente. E com isso, de repente, começa a esquecer os preceitos de Deus e começa a tomar a vida nas suas mãos. E com isso também é muito fácil e constante, e sempre de novo, que a humanidade vai por caminhos que trazem sofrimentos e morte. E Jesus, Deus, de uma forma especial, mas em Jesus de uma forma bem concreta, nos revelou o caminho, a verdade e a vida. E por várias razões, num determinado momento da história, as pessoas, a humanidade, o povo em geral, perdeu o acesso à palavra de Deus. E o movimento da reforma, de uma forma especial,
encampada por Martim Lutero, mas não só por ele, tiveram outros pré-reformadores que já deram as coordenadas e que desencadeou de uma forma mais concreta com Martim Lutero. Uma das grandes ênfases dele foi justamente a redescoberta da palavra de Deus, aonde na palavra de Deus é que nós temos anunciado o amor de Deus, esse Deus da bondade, do perdão, não o carrasco que está aí para nos castigar. E por isso uma das grandes marcas e prioridades dele foi a de traduzir a Bíblia, como ele vivia na Alemanha, para a língua alemã, mas isso servia também de base para as demais localidades, também aqui para o nosso povo, de cada povo poder ter a Bíblia na sua língua, de poder ter a palavra de Deus nas suas mãos e, a partir do estudo, a partir da pregação, poder ser despertado, fortalecido e orientado na fé. E nós não podemos esquecer isso. Por isso, o vereador Marcos da Rosa, é uma grande satisfação ter lembrado dessa data, incentivado no mês de dezembro, onde a gente lembra o dia da Bíblia, a importância de nós não esquecermos da Bíblia. Eu vejo assim muito normal, o comum hoje em dia, cada família ter a sua Bíblia. Mas, infelizmente, em muitas casas a Bíblia está aberta de forma supersticiosa, às vezes lá na estante, achando que com isso Deus vai proteger e abençoar a casa. Olha, querida gente, se nós não fizermos uso da palavra, estudando ela e tomando as orientações de Deus para a nossa vida, não adianta nada ter 10, 20 Bíblias abertas lá. O que vai fazer com que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente, que Deus nos perdoe, que nos desperte no amor, na esperança, na fé, é justamente o estudo da palavra. O tomar para si as orientações, os conselhos, as admoestações, os incentivos. E isso vai fazer ser uma família abençoada, uma pessoa abençoada, termos um povo abençoado. Que o nosso povo busque a orientação na palavra de Deus. Que as igrejas preguem de forma clara e pura a palavra de Deus. Que assim incentivem os seus membros a também buscarem orientação da palavra de Deus para a sua vida, nas suas decisões, no seu dia a dia. Sendo cristãos não só quando estão dentro da igreja, mas sendo cristãos de fato e de verdade, nos seus negócios, no seu lazer, na vida familiar, na vida como um todo. Que a Bíblia seja essa base, a orientação e a fundamentação. Que nós não a percamos, mas sim que nós a divulguemos cada vez mais. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Gostaríamos agora de convidar, nesse momento, o pastor Linderson Teixeira, da Sociedade Bíblica do Brasil. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu cumprimento o vereador Marcos da Rosa, cumprimento o vice-prefeito Jovino Cardoso, não está mais entre nós, deputado Ismael dos Santos, Jean Alman, representando o nosso prefeito, e na pessoa do senhor Ivo Hadlich, cumprimento todos os demais presentes. Que alegria estar aqui compartilhando uma vez mais dessa tribuna, desse espaço, e podendo me alegrar em estar numa cidade e servir numa cidade onde a Casa do Povo, o seu legislativo, se abre para homenagear aquele que, sem sombra de dúvida, é o principal alicerce, a principal base, caso nós queiramos continuar edificando uma sociedade justa. A Sociedade Bíblica do Brasil possui diversas iniciativas para disseminar a palavra de Deus no Brasil, porque nós temos certeza que o progresso da nação, que a construção de uma sociedade justa, onde todos tenham as mesmas oportunidades, onde nós vivamos valores do reino de Deus e onde nós vivamos com dignidade, não tem a ver apenas com técnica. Nosso país acordou nos últimos tempos para a técnica, para a importância de nós escolhermos novas técnicas, novos métodos de fazer melhor
as coisas que a gente faz. E isso é importante para a gente construir uma sociedade justa. Isso é importante para a gente construir uma vida melhor. Mas nós, da Sociedade Bíblica do Brasil, e acredito que cada um que está aqui presente, acreditamos que uma sociedade justa, que um país melhor, que uma cidade melhor, não se fundamenta apenas em técnica. Nós nos fundamentamos em valores. Em valores. A crise que enfrentamos na nossa nação nesses dias não é uma crise de técnica, é uma crise de valores. E eu não tenho dúvida de que a Bíblia Sagrada, mais uma vez, vai ser um instrumento pelo qual nós vamos receber de Deus discernimento, nós vamos receber de Deus entendimento, e nós vamos nos orientar para refazermos enquanto nação o que precisa ser refeito, para reorientarmos o que precisa ser reorientado na vida pública dessa nação, nas mais diversas esferas de poder e especialmente dentro das nossas famílias, na nossa casa. Então é com essa convicção, é com essa certeza que nós, a Sociedade Bíblica do Brasil, temos avançado, temos caminhado. E é com o coração cheio de esperança ao ver, uma vez mais, a iniciativa do Legislativo Blumenauense, que nós nos colocamos à disposição de todas as denominações cristãs, das mais diversas orientações e também de diversos órgãos públicos. E eu quero aproveitar esse espaço para celebrar um movimento muito especial que tem se formado na cidade de Blumenau. É o movimento A Bíblia em Cada Casa. E eu quero aproveitar esse tempo para fazer uma menção desse movimento. Eu fico muito feliz, porque, com a graça de Deus, em 2015, cada família blumenauense vai ser presenteada com uma Bíblia Sagrada. Nós acreditamos nisso, temos trabalhado para isso. As diversas comunidades cristãs nessa cidade têm trabalhado para que cada família, em cada casa em Blumenau, em que não haja uma Bíblia Sagrada, seja entregue uma Bíblia Sagrada, porque nós acreditamos que, assim como acontece em nível nacional, assim como acontece na vida pública da nação, nós só teremos também uma Blumenau cada vez mais justa, uma Blumenau que dá cada vez mais oportunidades, uma Blumenau que ama cada vez mais indistintamente a sua gente. Nós só teremos essa cidade se a mente do blumenauense for dia após dia orientada, transformada, redimida pelos valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Queremos convidar agora o senhor Ivo Hadlich, presidente da Sociedade de Escritores de Blumenau, para fazer uso da palavra. Presidente dessa importante sessão na noite de hoje, meu querido amigo Marcos da Rosa, que pelo segundo ano permite que possamos estar aqui para ouvirmos tantos sábios a falarem sobre a palavra de Deus. A minha saudação também ao meu querido amigo, deputado Ismael dos Santos, com o qual eu tive o privilégio de compartilhar o parlamento municipal. A ele sempre o meu respeito e minha admiração. Quero saudar a todos os demais membros dessa mesa, na pessoa do meu pastor, Sigrid Bade, esse querido pastor da nossa paróquia aqui de Blumenau, lá do Tribesto Fidel, Dorof, né, daquela região. Eu saúdo a todos os senhores pastores, olhando nos olhos de cada um, para refletir a admiração, o respeito, o carinho e querer aprender a cada vez mais com cada um dos senhores. Saúdo o bispo que está aqui também, esse jovem bispo. Eu quero só apenas usar um pouco essa palavra, eu serei breve, mas não tão breve, que a eternidade me fuja da alma, como dizia o poeta Lindolfo Bell.
Quando o vereador no Parlamento Municipal, então inspirado por um queridíssimo amigo, Samuel Lemos, trouxe para o plenário, para discussão com meus pares vereadores, a implantação de um trecho da Bíblia Sagrada na abertura das sessões dos trabalhos do Parlamento Municipal. Houveram diversas discussões, fomos mal compreendidos por alguns vereadores, que chegaram a fatos de quase nos agredir, porque achavam que estávamos misturando a política com a Bíblia. Mas, sabiamente, a maioria dos parlamentares daquela época, 29 anos atrás, referendaram e apoiaram esta nossa iniciativa. Nós somos a primeira Câmara de Vereadores do Brasil a implantar a leitura bíblica no Parlamento Municipal. Fomos copiados por muitas câmaras. Não quero dizer copiados, mas muitas câmaras tiveram a mesma iniciativa. Como presidente, então, do Parlamento Municipal, eu fui convidado para diversas noites solenes e abençoadas, aonde os senhores vereadores acharam de suma importância que as casas legislativas do Paraná, do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde eu pude me fazer presente em algumas, tivesse também a leitura bíblica na abertura dos trabalhos. O tempo se foi, muitas câmaras com mudança dos presidentes, que não têm nenhum compromisso com a palavra sagrada, ou por achar e levar na ponta do lápis que somos um Estado laico, abandonaram a leitura da Bíblia. Mas o Parlamento Municipal, e eu me jubilo com isto, mantém há 29 anos, na abertura dos seus trabalhos, essa leitura. Por isso, meu querido presidente que comanda essa sessão hoje, eu me encho de alegria, de júbilo, de felicidade, por poder estar aqui mais uma vez, para compartilhar com a comunidade que veio para cá. Muita gente não pôde vir por suas atividades, é uma época difícil do ano, mas o importante é que a Casa do Povo, ela faça esse tipo de ser. E aqui, enquanto Vossa Excelência for vereador mais 2 anos, Vossa Excelência, e aqui audazmente eu quero pedir que Vossa Excelência seja o guardião e que esta casa continue com essa prática. É uma coisa que me alegra muito na abertura dos trabalhos, e ontem ainda estivemos aqui nesta casa, em companhia dos artistas plásticos da nossa cidade, e quando alguém vai ler a Bíblia, isso me toca a alma e o coração. Por isso eu quero abraçar cordialmente, fraternalmente, a todos que estão aqui, independente da orientação religiosa que cada um tem. Sou luterano, e foram os luteranos os primeiros a pisar como cristãos nesta terra chamada Blumenau. E foi também através de Martinho Lutero que nós tivemos a grande oportunidade de multiplicar as Bíblias e que em diversos idiomas pudéssemos tomar conhecimento. Então, quero abraçar cada um dos senhores, das senhoras, cumprimentar esta jovem, né, que tão belamente fez, através do canto que é tão praticado na minha igreja, né, é lindíssimo, porque os coros das igrejas luteranas, elas são também muito festivas na pregação da palavra de Deus. Então, meu abraço a todos. Obrigado por essa oportunidade, senhor presidente, e aqui eu cumprimento também o vereador Jens Jürgen Mantal, que também é luterano, né? E também o Mário Hildebrandt, 2 vereadores luteranos, dos quais eu quero saudar e agradecer. Muito obrigado. Convidamos agora o vereador Mário Hildebrandt para proferir algumas palavras. Quero carinhosamente saudar o vereador Marcos da Rosa, que preside nessa noite essa sessão, também o vereador Jens Mantal, colegas vereadores que nos acompanham aqui, o vereador César Sim,
está escondidinho ali, líder do governo. Também o deputado Ismael dos Santos, que aqui representa a Assembleia, tem sido um incansável lutador também pelas causas cristãs, de levar a palavra de Deus, pela recuperação de dependentes químicos, através dos centros de recuperação, que 99,9% tem como base a palavra de Deus. Quero saudar aqui também o Jean Naumann, que representa o nosso prefeito municipal, pastor Siegfried Bade, que tem um trabalho relevante junto à coordenação dos trabalhos, junto com o pastor Breno, que tem passado por uma luta e um desafio na questão da sua saúde também, até aproveitando, eu acho, o momento que a comunidade cristã possa estar orando pelo nosso pastor sinodal, que tem um grande desafio de recuperação. Ele esteve internado, inclusive, na UTI, agora está em casa, mas tem meses previstos de recuperação. E, com certeza, a oração e a palavra de Deus e a oração dos irmãos vai carregá-lo também nessa luta que é também da carne. Quero saudar aqui o pastor Linderson, que tem representado a Sociedade Bíblica de um modo extremamente especial em nossa cidade, né, levando aquele que é o instrumento de transformação para as pessoas, e o sempre vereador Ivo Hadlich, né, saudá-lo com carinho, e em nome dele saudar todos os amigos, pastores, membros de igrejas e aqueles que acreditam na força da palavra de Deus na vida das pessoas. E eu pensei num versículo que está em 2 Timóteo 3,16, e eu meditei nesse versículo hoje um pouco, e agora em especial, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Acho que se a gente aplicasse esse versículo numa cidade, nós não precisaríamos... claro que a palavra de Deus completa, né? Mas o entendimento desse versículo numa cidade, para as pessoas, seria a referência necessária que se precisaria para se eliminar tantas coisas de sofrimentos que nós vivemos no dia a dia. Porque a Escritura é inspirada por Deus, ou seja, direcionada para a melhoria da vida das pessoas, para trazer paz, para trazer comunhão, para trazer relacionamento, para ministrar a verdade, a direção, o caminho, aquele que devemos seguir. Para repreender o mal, ou seja, se nós pegarmos para tirar da nossa cidade aquilo que todo dia nós ligamos, o noticiário na televisão, e vimos, e que tem prejudicado a vida de tantas pessoas, a violência, a marginalidade, a criminalidade, as vidas ceifadas de irmãos de nossas igrejas, de tantas pessoas que muitas vezes não conhecem esse caminho. Corrigir os erros para ensinar a maneira certa de viver. Ou seja, essa é a palavra de Deus. É isso que nós, quando estamos aqui comemorando o dia da Bíblia, acreditamos. Porque a Bíblia é esse instrumento, esse diferencial de transformação de vidas, de oportunidade de vidas. E aqui eu podia falar o que já foi dito pelo pastor Bade, né, da importância da reforma luterana, que nós tivemos a oportunidade também de destacar nessa casa agora no mês de outubro, que completou 497 anos, pastores, e que trouxe, junto com outros, como bem dito aqui, mas um instrumento importante de acesso da palavra de Deus à vida das pessoas. E aí eu estava pensando também naquilo que o pastor Linderson falou, e tantos outros, de que às vezes a palavra de Deus, e o pastor Bade também, está em casa, aberta, e não está sendo usada. É a mesma coisa como se eu ficasse aqui agora mudo, com os meus pensamentos cheios, e ninguém entendesse o que eu quisesse dizer. Ou seja, a palavra de Deus, ela está pronta a nos falar, ela está pronta a nos trazer a orientação, está pronta a nos trazer a repreensão, está pronta a nos trazer o caminho que devemos andar, mas nós precisamos buscar e abri-la para que ela venha falar conosco.
Se eu não abrir a minha boca, eu não falo com ninguém que está nos assistindo em casa, não falo com vocês. Ou seja, se nós não abrirmos a palavra de Deus, ela não tem como falar para nós também. E essa data que está no calendário oficial do Brasil desde 2001, eu acho que tem que ser reforçada na nossa vida, no dia a dia, não só no mês de dezembro, mas todos os meses. E por isso aqui a importância da distribuição da Bíblia nas casas aqui, que foi bem encampada pelo Christian, né? Que tem abraçado isso com uma coragem, um carinho, junto com as igrejas, de fortalecer esse instrumento de vida na vida da nossa cidade, na vida das pessoas que nos cercam, sabendo que nós, se pudermos levar essa Bíblia na casa de cada um, com certeza a cidade tem a oportunidade, se ela for aberta, de ter referencial, e as pessoas de terem referencial. E é dentro disso que a gente espera que a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo, venha a ser instrumento para iluminar a minha e as nossas vidas e a vida de cada um que tem nos acompanhado, e cada um dos pastores que estão aqui, pessoas que lutam e labutam lá nas suas comunidades, nessa seara de levar a palavra de Deus, crê e acredita nisso. E para concluir, eu quero usar também o Provérbios 35, que diz assim: cada palavra de Deus é comprovadamente pura, é um escudo para quem nele se refugia. Que Deus abençoe as nossas igrejas, que Deus abençoe os lares e as famílias de cada um que está aqui, em especial dos pastores, que levam esse instrumento, que é a palavra de Deus, de transformação de vida a cada dia para as famílias de nossa cidade. Que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tem abençoado a minha. Obrigado. Queremos convidar, então, nesse momento, o excelentíssimo deputado Ismael dos Santos para proferir algumas palavras. Senhor presidente dos trabalhos desta noite, meu amigo vereador Marcos Rosa, proponente também dessa sessão, em seu nome, cumprimentar os senhores vereadores, Mantal, que foi meu companheiro aqui na casa, Mário Hildebrand, pela sua caminhada, cumprimentar o vereador César Sim, com quem tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa. Pena que foi pouco tempo, mas quem sabe no futuro estaremos lá novamente. Cumprimentar o nosso sempre vereador Ivo Hadrich. Lembrei-me do amigo há 2 semanas, lá no interior de Santa Catarina, Campina da Alegria, na fábrica da Irani. O gerente estava mostrando a máquina de fazer papel e ele disse: olha, com esse papel aqui, eu vendo para as padarias, para eles produzirem mensagens. Eu disse: eu tenho um amigo em Blumenau, foi vereador, ele teve um projeto chamado Pão e Poesia. Aí eu lembrei-me do meu amigo Ivo Hart, lá na Campina da Alegria. Satisfação revê-lo. Trabalhamos juntos aqui também na Câmara de Vereadores. Cumprimentar o Jean Alman, que aqui representa o nosso prefeito municipal, e permitam-me, em nome do Linderson, aqui representando a Sociedade Bíblica do Brasil, pastor Linderson, cumprimentar a cada amigo pastor. Não sei o nome de todos vocês, mas sintam-se, por favor, homenageados e lembrados nesta noite. Aos nossos amigos que prestigiam essa sessão, aos telespectadores, eu ouvia atentamente a cada pronunciamento nesta noite de homenagem ao Livro dos Livros e fazia uma pergunta a mim mesmo: como se fez e como se faz o uso deste que é o Livro dos Livros? Para que finalidade? Para que serve a Bíblia? Antigamente chamado
o livro da capa preta? Para que serve? Bom, poderíamos dar várias respostas, permitam-me sintetizar em 2 minutinhos. Talvez como uma proposta devocional. A Bíblia, quando aberta, ela nos dá instruções, Pastor Linderson, de valores. Qual é a conduta ideal? A Bíblia precisa ser usada como um instrumento devocional para a nossa caminhada. A Bíblia poderia também ser dita que é um instrumento litúrgico. É impensável você pensar num culto cristão sem a palavra, mesmo que não seja de forma palpável, como acontece na Cortina de Ferro, em outros países onde não há liberdade para se usar a Bíblia, mas ela está no coração e na mente das pessoas, e ali é citada, desde as sinagogas, do Templo de Salomão, já no tabernáculo, e agora, nos templos cristãos que abrem suas portas quase que diariamente. É claro que a Bíblia também é um instrumento teológico, que dá doutrina, a nossa fé, a nossa convicção, aquilo que entendemos como perspectiva escatológica, para onde estamos indo, qual é o nosso futuro, doutrina e fé. Mas permitam-me aqui, eu não posso deixar de mencionar, até porque é da minha lida e formação acadêmica, a Bíblia como instrumento literário. Meu poeta Ivo Hart. E talvez, é a minha convicção, este seja o mais importante documento histórico da civilização. Se você traçar um paralelo com o livro Ilíada, do escritor grego, poeta grego Homero, escrito há 3.000 anos, na época de Salomão aproximadamente, que contava as grandes vitórias e os grandes feitos dos gregos. Se você pesquisar em qualquer biblioteca, talvez a mais importante delas, a do Vaticano, você não vai encontrar nenhum original desta obra chamada Ilíada. Você tem manuscritos, cópias dos originais. E, segundo os historiadores, há em torno de 640 manuscritos deste livro considerado fundamento da literatura universal. Mas se você olhar para a Bíblia Sagrada, também não tem nenhum original da Bíblia, nenhum livro original. Nenhum capítulo dos seus 1.189 capítulos são originais. Todos eles são cópias, é verdade. Só que enquanto Ilíada tem 640 manuscritos, você vai encontrar nas bibliotecas do mundo mais de 20.000 manuscritos do texto sagrado. Isso nos dá a importância, a riqueza deste livro. E esse fator literário é tão importante que Dr. Blumenau, esse que fundou o nosso município, permita-me fazer aqui um link com Dom Pedro II, porque Dr. Blumenau conseguiu conquistar a amizade de Dom Pedro II e foi graças a isso, salvo o melhor juízo, que ganhou a colônia de Blumenau. E conta-se que um dia o Dr. Blumenau estava em visita a Dom Pedro II e ficou pasmo, admirado da sapiência, da sabedoria de Dom Pedro II, dos homens mais inteligentes que já pisou no Brasil. Falava 5, 6 idiomas. E uma coisa chamou a atenção de do Dr. Blumenau em relação a Dom Pedro II. Dom Pedro II falava fluentemente o grego e o hebraico. E ele foi descobrir por quê. E Dom Pedro II respondeu: olha, eu aprendi o hebraico e o grego para ler a Bíblia no original. E aí,
Há uma frase lapidar que Dom Pedro II deixou escrito e que eu compartilho com você, concluindo minhas palavras. Dizia o nosso imperador: eu amo a Bíblia Sagrada, leio-a todos os dias, e quanto mais a leio, mais a amo. Muito obrigado, boa noite a todos. Gostaríamos de agora convidar o presidente da FAEMA, senhor Jean Naumann, que nesse ato representa o prefeito Napoleão Bernardes, para fazer uso da palavra. Então, ficou bastante difícil, depois de tamanhas palavras de sabedoria, falar. Mas começarei com os agradecimentos, né, ao presidente da sessão, os vereadores, o vereador Hildebrand, Ivo Hadlich, temos ainda o Jens, o deputado Ismael, os pastores, o Efraim, que tivemos a oportunidade aí no momento passado de estudar juntos, e aos demais pastores da Igreja Cristã, que tem um serviço à comunidade impressionante, porque o povo cristão, ele transforma. Quando você se converte, quando você é convertido verdadeiramente, você é transformado. E você vive numa disciplina, uma doutrina cristã que pauta a tua vida, da tua família, e os teus filhos e a tua esposa são frutos verdadeiros. Falando em nome do prefeito, também se torna bastante difícil, porque eu tenho visto um homem jovem, comprometido com o que é certo, com o que é justo, com o que é honesto. Certamente, nesse momento, está trabalhando. Outro dia, numa das nossas reuniões, ele confidenciou que é muito difícil ele ter um espaço para ele, e dedicado ao povo blumenauense, no seu trabalho diário, para fazer o município melhor do que ele é, e continuando o trabalho que já foi feito pelos seus antecessores. Com relação à Bíblia, qual o livro que os senhores conhecem que tem mais sabedoria concentrada, condensada nos seus textos do que a Bíblia? Quem aqui não abriu aleatoriamente a Bíblia e aí, nas palavras do vereador Hildebrand, abri a Bíblia e encontrei justamente aquilo que me tocou naquele dia. E muitas das vezes ele é a verdade e ele é a espada, e a espada ela transpassa, mas ele é a verdade. Ela não está ali para agradar. Ela pode, inclusive, doer, mas é a verdade. Quem nunca abriu isso e teve ali uma palavra do seu dia, né, de um acontecimento do dia em que faz sentido, né, e diz assim, meu Deus, que alívio, que alívio. Com relação ainda sobre a Bíblia, humildemente falo para vocês, sobreviveu aos séculos. Por que sobreviveu aos séculos? Né? Por que sobreviveu aos séculos? Bom, tem que ter sido agradável, importante e necessário na vida de muitos seres humanos antes da gente. E é a verdade, e é a justiça, e transforma o ser. Tem a capacidade de transformar o ser. Hoje conversei com um vereador que talvez me atrasasse um pouco. Pegamos um acidente aí em Itajaí e tinha um cidadão com a Bíblia em cima do carro ali no console, enfim.
E daí o colega que estava comigo ainda disse assim, olha, de certo, quando aperta a dificuldade, ele abre a Bíblia, né? E é assim que tem que ser, e é assim que é o agradável. Os homens bons da nossa sociedade ainda são a maioria, graças a Deus, né? Graças a uma sociedade brasileira que é fundamentada, ou ainda a maioria ainda é cristã, e os bons ainda são a maioria, e que nós ainda temos que investir para melhorar e buscar essas pessoas desgarradas e que às vezes entram por caminhos aí complicados na vida, e buscar isso para mostrar o quê? Que a vida é boa dentro da fundamentação cristã e dentro do que Cristo nos ensinou aqui na terra, que é amar o seu próximo, que é respeitar, que não é desejar a ele o mal e também não é fazer o mal, e assim por diante. Então, para finalizar, eu me lembro das escolas dominicais, a qual o meu pai, que ontem completou 73 anos, e de convertido há 54 anos, e criou seus filhos na palavra, e nos insistiu muito na igreja, e na época nós não entendemos isso, somos crianças, e assim, eu via os pastores, os presbíteros falando, olha, as lutas, as batalhas, e o que é isso, né? Senão a nossa vida. E hoje eu entendo, né? Nas escolas dominicais, eu me lembro de uma professora, a irmã Glória, em que ela fazia e dava algum pequeno presentinho para aqueles que decorassem passagens e tal. E hoje isso faz diferença na minha vida. Então aqui, desculpa a emoção, mas cuidar da nossa família e pautá-la dentro do que é certo e dentro do que a Bíblia prevê e prega, certamente é uma garantia de uma sociedade mais justa e sustentável aí para os nossos descendentes e respeitando a todos. Então, muito obrigado pela oportunidade. Fechando agora esse momento dos pronunciamentos, gostaríamos de solicitar a Débora e Moisés para nos agraciar com mais outra apresentação. Em rápidas palavras, eu quero declarar aqui 3 segredos, né? Resumir tudo que foi falado aqui nessa noite a respeito da Bíblia Sagrada. Primeiro de tudo, nós termos o hábito de lermos a palavra de Deus. Segundo, nós guardarmos ela em nosso coração. E a terceira e a mais importante é que nós devemos praticar a palavra de Deus. Praticando-a, nós, com certeza, vamos nos parecer mais com Cristo. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes o sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. A tua palavra escondi,
guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes do sangue lavei, e das suas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Obrigado. A Casa Legislativa agradece mais essa bela apresentação e gostaria de lembrar que essa sessão solene está sendo transmitida ao vivo e será reprisada no próximo domingo, dia 14, às 23 horas, nos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, câmarablu.sc.gov.br. Nesse momento, passo a palavra e os trabalhos para as considerações finais ao vereador Marcos da Rosa, nesse ato, presidindo a sessão. Pois bem, então, antes de encerrarmos esta sessão solene, e aqui com o coração regozijando de alegria, e eu estava aqui refletindo enquanto todos se pronunciavam, todos nós deixamos outros afazeres, outras coisas importantes. Poderíamos estar fazendo outras coisas importantes, e especialmente os pastores, visitando um membro da igreja, alguém que está enfermo, o deputado Ismael, com tantos compromissos em todo o Estado, cada um componente desta mesa, mas eu não tenho dúvida de que nós glorificamos a Deus se fazendo presente aqui, que nós mostramos, e ouvindo tantas palavras sábias que foram transmitidas, com certeza, se as pessoas derem crédito, serão melhores do que já são. E antes de encerrar, eu quero fazer leitura de um texto que nós encontramos em Hebreus 4:12, uma palavra que eu gosto muito, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais fundo da alma e do espírito, vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e os pensamentos do coração de todos. Eu, mais uma vez, agradeço a presença de todos, que Deus possa abençoar a cada um de nós. Eu pergunto a Adriana, vai tocar o hino de Blumenau? Nós, portanto, ouviremos o hino de Blumenau, mas poderemos nos cumprimentar uns aos outros. Muito boa noite a todos, muito obrigado.